Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, o livro é a unidade 3. Estamos ainda ali nas correções dos exercícios de classificação dos sistemas de equações lineares. Na página 38, eu fiquei de corrigir os últimos itens ali. Na página 38 tem na página 39 alguns exercícios também, tá? Hoje à tarde, além dessa aula aqui, eu vou colocar um videozinho de 10 minutos ali de como é que tu acessa o GeoGebra para ter uma ideia, então, de como é que, para traçar o gráfico. Embora tenha essa possibilidade de tu traçar o gráfico ali, fazer o gráfico através desse software dinâmico online ali, fácil, né? É bom que tu entenda como se traça um gráfico, né? Porque se tu ficar só traçando o gráfico ali no software e não saber o funcionamento daquilo ali, como é que se faz à mão, eu acho muito prejudicial, né? É como tu, por exemplo, aprender a somar lá no segundo ano e só usar a calculadora. Daí é complicado. Se tu não pratica aqui, é complicado. Daí o software pode te enganar e tu não tá nem sabendo, né? Então tá, ali na página 38 tem alguns exercícios. Eu vou passar mais exercícios também para vocês poderem utilizar ali o software, tá? E hoje é dia 19 de outubro de 2020, uma linda segunda-feira. Para alguns, né, diria assim, segundou, né? Segundou! Segundou. Vamos lá. Então tá. Paramos, acho que no item C. Eu fiz o item C para vocês? Classifiquei o sistema, sim ou não? Sim, não, sim. E aí me respondam, página 38, item C. Classifiquei para vocês? Acho que sim. Sim, né? Muito bem, tá ótimo. Eu vou classificar o item D para vocês, com vocês, e eu lembro que eu dei algumas dicas para como é que a gente trata, né? Esse sistema aqui que tem frações. No videozinho ali do GeoGebra, eu até... Bom dia, João Vitor. Até eu coloquei um exemplo que tem fração também, né? Para a gente classificar. E daí eu classifiquei sem utilizar o MMC, tá? Mas aqui eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores para trabalhar tudo tudo sem o denominador, né? Para não trabalhar com frações, pelo menos no sistema. Então aqui, ó, MMC entre 3, 1 e 1, eu multiplico todo mundo por 3, que é o MMC entre 1, 4 e 1. O 4 é o MMC. Então esse sistema se transforma, então, 3 vezes 1, 3 dividido por 3, 1. Que vai ficar só o x, 1 vezes o x. 3 vezes y sobre 1, 3y. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 1, 9. E aqui, 4 vezes x, 4x dividido por 1, 4x. 4 vezes 1, 4, dividido por 4 dá 1. Então, mais y igual a 4 vezes 1, dá 4, dividido por 1, 4. Então, o sistema de equações se transformou neste. Tá? Vou deixar essa tela em branco aqui. Para repetir, então, o nosso sistema aqui. Vou deixar no cantinho. X mais 3y igual a 9. 4x mais y igual
a 4, após as multiplicações por 3 em cima, por 4 embaixo, o que nós vamos obter? Reta 1. Da reta 1 eu tiro a equação 1. Tá? Essa aqui é a equação 1. Como é que eu obtenho, então? Lembrando, y, a segunda componente, é um coeficiente angular vezes a primeira componente, mais um coeficiente linear que eu chamo de b. Bom dia! Tá? Muito bem, Keila. Vamos lá, então. O coeficiente de y está positivo, então eu quero isolar o y, né? Então eu vou deixar o y do lado esquerdo mesmo, o x é que vai passar para o outro lado. Ó. Então fica 3y igual, o x vai ficar menos x aqui e o 9 continua do mesmo lado. O 3 que está multiplicando vai dividir cada um deles. Y é igual a menos x sobre 3 mais 9 dividido por 3. Evidenciando os coeficientes aqui, ó. Menos x sobre 3 é menos 1/3, que multiplica o x, para tu evidenciar o coeficiente, mais 9 dividido por 3, muito importante, simplificar, né? Dá 3. Então, daqui, o que nós tiramos? Que o coeficiente angular 1, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, e o coeficiente linear 1, 3. Certo? A R2. 4x mais y igual a 4. 4x mais y igual a 4. Coeficiente de y positivo aqui. Então, eu vou mexer com o termo que tem x. Tá? O termo que tem x é 4x, passo para o outro lado. Eu sempre deixo o termo que tem x na frente, né? Porque aqui ele está dizendo termo que tem x, termo sem x. Esse aqui seria o termo sem x. Então, copiando o y aqui, que ficou do lado esquerdo, do outro lado, esse 4x fica menos 4x, e esse 4 continua do mesmo lado. Olha só que beleza, não tem coeficiente de y para dividir cada um deles aqui, bem facilzinho. O A2 fica o coeficiente de x, e o B2 fica o coeficiente sem x. Então, observa aqui, ó, que o A1 é diferente de A2. As inclinações aqui, ó, tem diferentes inclinações aqui, ó, e ambas são negativas, tá? Só que uma está mais próximo do x e outra está mais próximo do y. Ela está mais deitadona, assim, próximo do y, e essa aqui está deitadona, mais próxima do x. Uma está assim, tá? Digamos que esse aqui é o y. Uma está assim, que é essa aqui, que é essa inclinação menos 4, e a outra está deitadona também, só que ela está mais próximo do eixo x. Tá? O coeficiente angular aqui está entre menos 1 e 1. E aqui o coeficiente angular está abaixo de menos 1, né? Então daí ela está bem deitadona. Essa aqui. De qualquer forma, se os coeficientes angulares são diferentes, eu já posso dizer, ó, que a situação delas é essa aqui, ó, elas se cruzam. Tá? Na verdade, elas se cruzam ambas para baixo, assim, né? Tá? Mas tanto faz. Isso aqui pode ser um símbolo para nós de que existe uma única solução. Existe solução única. Sistema determinado. Se as inclinações são iguais, bom, se as inclinações são iguais, são duas situações. Ou as retas são coincidentes, ou as retas são paralelas e cortam em pontos diferentes, né? Aí elas são paralelas, por exemplo, e cada uma corta num ponto. Esse tipo de sistema é um sistema que não tem solução, né? Não se cruza. E
E quando os angulares são iguais e os lineares também são iguais, significa que tem a mesma inclinação, cortam no mesmo ponto, no eixo Y, e daí então está avisando para a gente que as retas são coincidentes. Então, mas nesse caso aqui, as inclinações são diferentes, existe solução única, uma única solução, o sistema então é determinado. Isso, correção do item D, tá? No exercício 3 ali, tem que elaborar na página 39, né? Elabore uma situação, problema, em cuja resolução seja necessário utilizar os conhecimentos sobre sistema de equação do primeiro grau. Solicite a um colega que resolva a situação elaborada por você e resolva a situação elaborada por ele. Em seguida, discutam sobre as estratégias que utilizaram, né? Esse tipo de exercício seria excelente para a gente fazer presencial, né? Ou apresentar de repente. Agora vamos ver o exercício 4 ali na página 39. Eu vou passar outros exercícios desses aqui, vou colocar no repositório e daí depois em outra aula a gente discute então esse tipo de sistema. Tá? Só fala aí para mim se eu posso apagar sim ou não. Eu vou apagar isso aqui para não confundir, né? Só um exemplo. Diz aí para mim, apago ou não apago? João Vitor disse que sim, posso apagar. Muito bem. Vai estar lá no YouTube depois o videozinho para tu utilizar o GeoGebra. Tá? Apaga, né, Júlia? Então tá, ó. Vamos apagar e passar direto para o exercício de número 4. O exercício de número 4 na página 39. Reginaldo despejou toda a água de um garrafão, que estava com sua capacidade total, em 35 copos iguais, enchendo-os. Tá? Então, 35 copos de uma quantidade de um garrafão. Se o conteúdo desse garrafão e de outros 10 copos fosse colocado em um recipiente com capacidade para 8,1 litros, esse recipiente ficaria cheio. Qual a capacidade do garrafão e de cada copo? Então tá, vamos imaginar a situação. De novo. Tá. Reginaldo despejou toda a água de um garrafão que estava com sua capacidade total em 35 copos iguais, tá? Então, primeira coisa que a gente pode tirar dessa informação é que X vai ser a quantidade X vai ser a quantidade, que é uma das coisas que a gente quer saber, né? De cada copo. Tá? Quantas partes de litro tem cada copo? E o que ele fez? Foi distribuída então o total do garrafão em 35 copos. Então 35x é quantidade total do garrafão. Essa é a ideia. Quantidade total do garrafão. Só um pouquinho. Se
Se o conteúdo desse garrafão e de outros 10 copos, tá, fosse colocado em um recipiente com capacidade para 8,1 litros, esse recipiente ficaria cheio. Nem precisa equação do segundo grau, né? Porque se o conteúdo desse garrafão, que é o conteúdo do garrafão é 35x, mais 10 copos, ó, 10 vezes a quantidade que tem em cada copo. Se o conteúdo desse garrafão e de outros 10 copos fosse colocado em um recipiente com capacidade para 8,1 litros, tá? Esse recipiente ficaria cheio. Então, aqui a gente resolve que a quantidade do garrafão, total do garrafão, mais a quantidade de 10 copos, daria 8,1 ou 81? 8,1 litros. 8,1 litros. Tá? Esse recipiente ficaria cheio. Qual é a capacidade do garrafão e de cada copo? O garrafão, então, é 35x. Vamos encontrar a capacidade do copo, né? E depois de 35 vezes o copo que dá o garrafão. Então, na verdade, né, nem precisa usar sistemas de equações aqui. Poderia dizer que y igual a 35x, por exemplo, né? Mas a gente coloca direto, né? Se x é a quantidade de cada copo, tu enche um garrafão com 35 copos, pronto, 35 copos é a quantidade total do garrafão, em litros, né? Então, a quantidade total do garrafão mais 10 copos dá 8,1 litros. Então, somando aqui, ó, 35x mais 10x, 45x igual a 8,1 litros. Tá? Vamos transformar em ml aqui, acho que fica melhor, né? Transformando em ml. Então, 8,1 litros, 8,1 litros, para transformar em mililitros, né? É uma multiplicação por 1000, né? Vezes 1000, tá? Daí tu tem um mililitro. Tá? Muito bem, então 8,1 vezes 1000, como é que eu faço? Eu multiplico sem a vírgula, né? E o total de casas dos fatores é 1. Esse aqui tem uma casa, esse aqui não tem nenhuma casa decimal. Esse aqui só tem uma casa decimal. Eu multiplico 81 vezes 1000, fica 81.000, 1, 2, 3, certo? E considero uma casa decimal, porque um dos fatores tem uma casa decimal. Eu tenho que considerar o total de casas decimais na multiplicação. Então, se esse aqui tem uma casa decimal, esse aqui tem duas casas, por exemplo, o total seria 3 casas decimais. Então, nesse caso aqui, o total de casas decimais é uma só, multiplico 81 vezes 1000, 81.000, e considero uma casa decimal, a vírgula fica aqui. Então, essa quantidade aqui, 8.100, é em mililitros. Acho que em mililitros é assim. É um M minúsculo, não me lembro agora, e um L maiúsculo. Acho que é, não lembro. Tá? Então, 45x é igual a 8.100 mililitros. 45 multiplicando faz surgir um 45 dividindo. 8.100 dividido por 45. Eu vou botar a unidade só no final, tá?
Dá para dividir por 3 em cima. Ó, divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. X igual 81 por 3 dá 27, né? Então, 8.100 por 3, 22.700. 45 dividido por 3 dá 15. Dá para dividir por 3 ainda? Puxa, eu poderia ter dividido por 9 os dois. Né? Direto, né? Então tá, ó, dá para dividir por 3 em cima, dá para dividir por 3 embaixo. X igual 27 por 3 dá 9. 915 dividido por 3 dá 5. E a quantidade é em ml, né? Agora, X igual, divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. 900 dividido por 5 dá 180. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, a quantidade de cada copo é 180 mililitros. Então, copo, 180 mililitros. O garrafão, dá para fazer de várias formas, né? Porque tu pode saber que 180 mililitros dá 1 litro e 800, 10 copos dá 1 litro e 800. Daí tu tira de 8,1, 1 litro e 800, tu tem a quantidade de 35 litros, né? Se tu tirar aqui a quantidade de 1 litro e 800. Mas o garrafão, então, vai ser calculado por 35 vezes 180 mililitros. Vamos lá, então. 180 vezes 35, 5 vezes 0, 5 vezes 8, 40, 5 mais 4, 9. 3 vezes 180, 540. 540. 30 mais 24, 540. 0, 0, 13, 6. Achando esquisito isso? 6.300, 8.100, só um pouquinho. 8.100 menos 1.800. 0, 0, 11, 3, 7 menos 1. Deu 6.300, certinho. Certo. Então, o garrafão, tá? Corresponde a 6.300 mililitros. Se tu quer trazer 6.300 mililitros, tu quer elevar para litros, qual é a operação que tu tem que fazer? Dividir por 1.000. Nesse sentido aqui, né? Opa, no outro sentido. Ó, divide por 1.000. Então, 1, 2, 3. O garrafão tem 6,3. Ó, divide 6.300 por 1.000. 1, 2, 3. A vírgula vai aqui, ó, entre o 6 e o 3. 6,3 litros. O garrafão está aqui e o copo está ali. Feito, Carreto? Tranquilo? Sim ou não? Fala aí comigo, senão eu penso que eu estou travado. Tá, mas tá entendendo, João Vitor? Sim ou não? Tá, beleza, então.
provavelmente ele queria que tu resolvesse por sistemas de equações, né? Mas, por favor, não, acho que não há necessidade. Que página é essa? 34, vamos para... só um pouquinho. Então, enquanto tu está copiando aqui, eu só estou verificando a ideia aqui de resolução. Página 39, então. Exercício 4. Ele não transforma para mililitros. Eu transformei para mililitros. E ele, bem aqui que eu te disse, ó, que ele utilizaria aqui um y aqui, ó. Y igual a 35x ele utilizaria, mas não há necessidade, né, de y ser igual a 35x. Ele diz que o total da quantidade de carvão é 35 copos, então bem simples na equacionar. Muito bem. No final ele substitui aqui para mililitros. Muito bem, então. Muito bem. Tá? A gente vai ter ainda a gente vai trabalhar ainda com software de classificação de sistemas, tá? Mas a gente vai passar para um próximo assunto agora, que é uma introdução à equação do segundo grau, certo? E de forma paralela eu vou colocando o assunto de classificação de sistemas, que eu acho bem importante ali para a gente aplicar ver como é que o diagrama de fluxo, né, funciona, na verdade. Certo? Página, então, 40, por favor, me acompanha. Posso apagar tudo? É claro, a gente vai ter alguns exercícios também de classificação. Muito bem. Ó, apagando tudo, então. Muito bem. Que é uma equação do segundo grau. Trabalhamos nesta unidade, equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau tem aquele formato, ax mais b igual a zero. Né? Toda a equação que eu consigo colocar nesse formato aqui, ó, ax mais b igual a zero, é uma equação do primeiro grau. Tá? Daí a gente identifica esse coeficiente. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Né? A gente não pode confundir com uma equação de duas incógnitas, né, do primeiro grau, que é essa aqui, né? As incógnitas x e y. E daí a gente vê que isso aqui dá a equação da reta. Quando a gente tem uma incógnita de duas... a gente tem uma equação com duas incógnitas do primeiro grau, que é a linear. A gente chama o A aqui de coeficiente angular e o B de coeficiente linear, quando a gente vai fazer a reta, né, que representa as soluções. Mas essa aqui é uma equação do primeiro grau de uma incógnita, não tem o y ali, e toda a equação do primeiro grau que a gente consegue, toda a equação que a gente consegue escrever nesse formato é o que a gente chama de equação do primeiro grau. O A não pode ser zero nesses casos, o B pode ser qualquer. Tá? Isso é uma equação do primeiro grau. E também sistemas de equações compostos por essas equações. Tá? Nessa sessão vamos explorar situações mais complexas, nas quais a incógnita está elevada ao quadrado. Esse tipo de equação é conhecido como equação do segundo grau. E já vou colocar aqui o formato de uma equação do segundo grau. E daí a gente vai entender o padrão
das equações até para grau maior. Tá? Se a equação do primeiro grau tinha essa forma aqui, ax mais b, a equação do segundo grau ela vai ter a incógnita elevada na segunda potência. Então, como eu já falei para vocês em questão de polinômios, sim, no início do ano eu falei de termo líder, né? O termo líder aqui, ó, que é esse monômio aqui, certo? Tem o expoente máximo da incógnita é 1 aqui, ó, a vezes x elevado na 1 tem grau 1. Então aqui, certo? Na equação do primeiro grau. E agora ele está dizendo a incógnita está na equação do segundo grau, a incógnita está elevada ao quadrado. Quer dizer que o termo líder do polinômio, o termo líder, né, do polinômio que está na equação está sendo elevado ao quadrado. Então eu vou ter um termo assim, ó, um coeficiente vezes o x, a incógnita elevado ao quadrado. E daí depois os outros termos, como é que eles podem ser? Bom, o a aqui nunca pode ser zero, senão eu zero esse termo aqui, ó, vai anular esse termo. Os outros termos eles podem ser da seguinte forma: não pode mais, o máximo é do segundo grau, então o segundo termo aqui pode ser x elevado na 1 mais um terceiro termo que não tem x. Então essa aqui vai ser o formato de uma equação do segundo grau. O a não pode ser zero. Então toda a equação que eu consigo colocar nesta forma aqui, ó, é o que eu chamo de equação do segundo grau, quando o a não é zero. O b e o c aqui, tanto faz, pode ser qualquer valor. Então qualquer equação que eu consigo colocar nesse formato com a diferente de zero, eu chamo ela de segundo grau. Então se tu está entendendo, uma equação do terceiro grau vai ser da forma ax na terceira mais bx ao quadrado mais cx mais 1d igual a zero. Tá? Quando a não for zero, esse polinômio aqui é do terceiro grau, certo? E o b, o c e o d, nesses casos aqui, podem ser qualquer valor, mas o a não pode ser zero para essa equação aqui ser do terceiro grau. Então, uma equação do segundo grau, ela tem este formato. Qualquer equação que eu consigo colocar nesse formato aqui é o que eu chamo de equação do segundo grau. O que foi, João Vitor? Não entendi. O que aconteceu? O que foi engraçado?